O jejum é uma prática espiritual poderosa, mencionada em toda a Bíblia. Ele vai além da simples abstenção de alimentos. É um ato de entrega, humilhação e busca por Deus. Quando jejuamos, estamos dizendo ao Senhor que Ele é mais importante do que nossas necessidades físicas e que desejamos priorizar nosso relacionamento com Ele. O jejum nos ajuda a desacelerar e ouvir a voz de Deus. Em Mateus 6, 16, 18, Jesus ensina: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Este versículo nos mostra que o jejum é um ato íntimo entre você e Deus, não algo para exibição ou vanglória. Ele é uma ferramenta poderosa para buscar clareza espiritual, fortalecer nossa fé e nos alinhar com a vontade de Deus. Ao jejuar, nossa carne enfraquece, mas nosso espírito se fortalece. Isso nos permite resistir às tentações e vencer batalhas espirituais. No entanto, é essencial entender que o jejum deve ser feito com o coração sincero, e não como um ritual vazio ou para manipular Deus. O jejum tem o poder de nos aproximar de Deus de maneira única. Ele nos ajuda a criar espaço em nossas vidas para buscar a presença divina, colocando nossas prioridades em ordem e nos conectando ao propósito que Deus tem para nós. Jejuar não é apenas sobre o que deixamos de lado, mas sobre o que ganhamos em troca, uma intimidade mais profunda com o Criador. Em Tiago 4:8 está escrito: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. O jejum nos ajuda a nos aproximarmos de Deus, permitindo que nossos corações sejam purificados e nossas mentes sejam renovadas. Essa prática espiritual nos lembra de nossa total dependência dele. Durante o jejum, podemos experimentar uma sensibilidade espiritual aumentada. Isso significa que nos tornamos mais atentos à voz de Deus e mais conscientes de sua direção em nossas vidas. É no silêncio e na humildade do jejum que muitas vezes Deus nos revela coisas que de outra forma não perceberíamos. No entanto, o jejum precisa ser acompanhado de oração. Sem oração, ele se torna apenas uma dieta ou um ato físico sem propósito espiritual. Quando combinamos jejum e oração, criamos uma conexão poderosa com Deus, permitindo que Ele opere em nossas vidas de maneiras extraordinárias. Embora o jejum seja uma prática poderosa, existem erros que podem anular seu propósito e até prejudicar nossa caminhada espiritual. O jejum deve ser feito com um coração puro, e há atitudes que devemos evitar para que ele seja agradável a Deus. Primeiro, nunca jejue para exibição ou aprovação dos outros. Em Mateus 6,16, Jesus nos alerta: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Isso significa que o jejum não deve ser usado como um meio de vanglória ou para impressionar os outros. É um ato entre você e Deus. Segundo, não jejue com intenções egoístas. O jejum não é um método para forçar Deus a atender nossos desejos. Ele deve ser feito com humildade, buscando conhecer sua vontade e não tentando impor a nossa. Em Isaías 58, 3, 4, Deus repreende aqueles que jejuam por razões erradas. Eis que jejuais para contendas e debates e para ferirdes com punho perverso. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Além disso, não negligencie a oração durante o jejum. Sem oração, o jejum perde seu propósito espiritual. Ele não deve ser tratado apenas como uma abstinência de alimentos,
mas como um tempo de profunda comunhão com Deus. Por último, evite a distração. Durante o jejum, é essencial priorizar a busca espiritual, eliminando atividades que desviem sua atenção de Deus. O jejum traz inúmeros benefícios espirituais que fortalecem nossa fé e transformam nossa relação com Deus. Quando jejuamos de maneira correta, conforme os ensinamentos bíblicos, experimentamos mudanças profundas que impactam tanto nosso espírito quanto nossa mente. Um dos maiores benefícios do jejum é a renovação espiritual. Ele nos ajuda a nos desconectar das distrações do mundo e focar completamente em Deus. Em Joel 2,12, lemos: "Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto." O jejum é um convite para voltar nosso coração ao Senhor, reconhecendo nossa dependência dele. Além disso, o jejum nos fortalece contra as tentações. Assim como Jesus jejuou no deserto por 40 dias antes de enfrentar Satanás, Mateus 4, 11, também somos capacitados a resistir ao pecado quando buscamos a força de Deus por meio do jejum e da oração. Ele nos ajuda a quebrar hábitos pecaminosos e nos dá força para superar fraquezas. Outro benefício é a clareza espiritual. Durante o jejum, nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus e ao discernimento espiritual. É nesses momentos de busca profunda que recebemos direção e sabedoria para nossas decisões. Por fim, o jejum nos une a Deus em um relacionamento mais íntimo. Ele nos lembra de que a verdadeira satisfação vem dele e não das coisas temporais deste mundo. Para que o jejum seja eficaz e agradável a Deus, ele deve ser feito com o coração certo e seguindo os princípios bíblicos. Não é apenas sobre abster-se de alimentos, mas sobre um ato profundo de adoração, entrega e busca espiritual. O primeiro passo é ter um propósito claro. Antes de iniciar o jejum, pergunte a si mesmo: por que estou jejuando? Seja para buscar orientação, renovar sua fé ou interceder por alguém, é essencial saber o motivo. Em 2 Crônicas 23, vemos que Josafá proclamou um jejum para buscar a ajuda de Deus diante de um grande desafio. O segundo ponto é preparar-se espiritualmente. Confesse seus pecados, peça perdão e aproxime-se de Deus em humildade. Isaías 58:6, 7 nos ensina que o jejum deve ser acompanhado por ações que refletem a vontade de Deus. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo, e deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Além disso, é fundamental combinar o jejum com oração e leitura da palavra. Esses elementos são o que tornam o jejum uma prática espiritual poderosa e transformadora. Reserve tempo para estar a sós com Deus, meditando nas Escrituras e ouvindo sua voz. Por fim, termine o jejum com gratidão. Ao concluir, agradeça a Deus pelo fortalecimento espiritual e pelas respostas recebidas. O jejum é uma oportunidade para crescer em fé e experimentar a presença de Deus de forma mais profunda. O jejum é uma prática espiritual transformadora que nos aproxima de Deus, renova nossa fé e nos fortalece para enfrentar desafios. Quando feito de forma correta e com o coração sincero, ele se torna uma ferramenta poderosa para alinhar nossa vida com a vontade divina. Que você possa aplicar esses princípios em sua jornada espiritual e experimentar o poder e a presença de Deus de maneira mais profunda. Obrigado por assistir até aqui. Curta, inscreva-se e compartilhe este vídeo no canal Caminho da Fé para ajudar mais pessoas a entenderem o poder do jejum. Que Deus abençoe grandemente sua vida e nos vemos no próximo vídeo.